do Espírito Santo. Entrando na terceira semana da Grande Quaresma, nós ouvimos os ensinamentos de São Gregório Palama, de Tessalônica, sobre como conquistar a graça de Deus. Uma das formas que a graça de Deus se apresenta aos homens é a luz. A luz estava presente no Monte Tabor, na festa, no dia da Transfiguração. A luz resplandeceu no sepulcro, no dia da ressurreição. E não é uma luz criada, e sim é a luz de Deus, a luz que faz parte da essência de Deus. Nos relatos das vidas dos santos, dos últimos 2000 anos, em muitos momentos nós vemos o fato da luz brilhar para o santo, no próprio santo, depois de muito esforço, de muita oração, de muito jejum. Mas podemos dizer que eles são santos, nós somos simples pecadores, mas eles também eram simples pecadores que se esforçaram, que conquistaram, muitas vezes a duras penas, o caminho da salvação. Perseguições, jejum, muitas vezes incompreensível para nós, simples fiéis. Como, por exemplo, Maria do Egito, que durante tanto tempo ficou no deserto. Santos que, com o jejum, não só ficaram fracos, magros, mas os quais se preencheram de força, mas não a força como nós entendemos a força que muitas vezes imaginamos deve ser representada pela beleza física ou pelo porte físico. Não. Muitas vezes, com os corpos definhados, eles tinham a força para continuar o caminho da salvação e levar esse caminho àqueles que vinham até eles. São Gregório de Tessalônica falava exatamente sobre a necessidade da constante oração, aquilo que muitas vezes é chamado em grego, sim, mas no Ocidente é chamado com a mesma palavra e não se entende exatamente o que quer dizer isso. Issicasma. O que é o issicasma? O issicasma, na realidade, é a maneira de se viver distante de tudo que é vão, de tudo que é desnecessário. A maneira de se viver como um eremita, no silêncio, na paz, se dedicando ao jejum e à oração. Em russo, a palavra que designa aqueles que praticam o issicasmo, como é chamado no Ocidente, é atchelnik,
eremitas. Nós não temos como ir embora das nossas casas, do nosso trabalho, para vivermos numa floresta, num deserto, para podermos nos dedicar única e exclusivamente à oração e ao jejum. Nós temos as nossas obrigações que foram postas nas nossas mãos por Deus. Se nós nos encontramos na situação em que encontramos, é pela vontade de Deus. E Ele sabe que é nesse lugar que nós podemos conquistar o reino dos céus. Portanto, não podemos pensar, não posso me salvar porque estou atarefado com as coisas do mundo. Pode. Faça com que as coisas do mundo não tomem conta de você. Não permita que as coisas do mundo sejam os seus capatazes. Ao contrário, pela graça de Deus, seja o capataz das coisas do mundo. Faça com que elas, as coisas do mundo, sirvam para você no seu caminho da salvação. Deus não vai procurar você no deserto, não vai procurar você num mosteiro. Deus vai te procurar naquele lugar onde Ele te pôs. Chefe de família, médico, professor, pedreiro, não importa qual a profissão, não importa qual a situação em que se encontra a pessoa. Essa é a situação onde Deus vai procurá-lo e é a situação de onde Deus vai levá-lo para o reino dos céus, contanto que você tenha se esforçado a procurar a luz divina. Que Deus ilumine os nossos caminhos e que sejamos dignos de também sermos a luz para aqueles que nos cercam. Muitas vezes, na maior parte das vezes da nossa vida, nós somos fonte de trevas para aqueles que nos cercam. Nós somos fonte de tristeza, nós somos fonte de julgamento. Nós vamos nos esforçar para deixarmos as trevas e sermos aqueles que nos cercam uma fonte de luz. Não quer dizer que nós vamos sair com a Sagrada Escritura embaixo do braço e nas encruzilhadas, nas esquinas, falar sobre Deus. Nós não temos a força para isso, porque nós não conhecemos o suficiente a palavra de Deus. Nós precisamos começar por isso, conhecer a Sagrada Escritura e viver aquilo que lá está escrito no nosso dia a dia. E dessa maneira nós nos tornaremos lamparinas acesas para aqueles que nos cercam. Que Deus nos ajude.